Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar hoje a nossa 11ª aula de História, estudando em casa. Hoje nós iremos continuar falando sobre os povos mesopotâmicos, principalmente sobre os sumérios. Vamos perceber aqui no texto, acompanhe comigo na página 76, que os povos mesopotâmicos eles foram os primeiros a inventar a escrita, mas que também vários povos ao redor do mundo inventaram formas de se comunicar também na forma escrita. Lembrando que a escrita suméria ela vem surgir pela necessidade do cotidiano, uma necessidade para registrar de forma escrita as vendas, o comércio. Não foi uma necessidade de se comunicar, porque oralmente as pessoas se comunicavam muito bem. Aqui, continuando o texto. Então, os primeiros registros produzidos escritos têm a datação de 3.500 anos antes de Cristo. Esses caracteres eram gravados em tabletes de argila. Essa escrita ela vai receber o nome de cuneiforme. Ela recebeu esse nome porque era feito por um material, né? Esse aqui você vê na imagem. Esse materialzinho aqui ele era feito de madeira ou de ferro e tinha o formato da pontinha dele em formato de cunha, que escrevia na argila ainda ela mole. Aqui nessa página nós vemos vários exemplos da escrita cuneiforme. Percebemos aqui nessa imagem que a escrita cuneiforme ela se baseava não no alfabeto, é claro, né? Mas que sim no significado que uma imagem ela se apropriava. Cada imagem tinha um significado e esse significado que representava palavras ou frases ou mesmo sentimentos. Vamos ver que aqui você vê que uma das principais funções da escrita era controlar as trocas comerciais, porque os povos mesopotâmicos eles começaram a desenvolver o comércio. Essas trocas comerciais entre os mesopotâmicos e outros povos deram origem às rotas de comércio que interligavam o Oriente Médio a várias regiões distantes. Esse comércio vai se tornar tão complexo que, com o tempo, esses povos passam a usar cartas de crédito, recibos, escrituras e empréstimos como forma de pagamento. De modo geral, essas trocas eram amonetárias, ou seja, como não tinha uma moeda ainda, essas trocas não eram amonetárias, eram usando bens, produtos ou com essas cartas de crédito. Daí você percebe como estava sendo extremamente necessário se criar uma escrita padrão. Além, e o que eles usavam então para se basear o preço das coisas? Eles não usavam moedas. E o peso era o peso dos metais preciosos, como o ouro, que servia de base para calcular esses preços. Além do comércio, desculpa, os povos da Mesopotâmia entraram em contato com vários costumes de outras sociedades, trocando assim práticas e saberes. A escrita suméria ela vai passar a ser difundida, ou seja, espalhada através dos comerciantes, e dessa forma ela vai ser adotada por vários outros povos, que vão se adaptar de acordo com as suas próprias necessidades. Você vê ainda que na imagem, esse prego aqui, ele tem ao redor vários escritos usando a escrita cuneiforme. O comércio e os meios de transporte. O comércio de longa distância com outros povos só pode se consolidar entre os mesopotâmicos com o desenvolvimento e o aprimoramento dos meios de transporte. A roda, que já era utilizada nos teares para a produção de tecido e lã, e nas olarias, começou a ser empregada em carroças. Assim, eles foram aprimorando. Depois, aproveitaram o rio Tigre e Eufrates para a navegação, que vai levar, né, os meios de transporte para também como transportar pessoas, como também produtos. Assim, outros povos da antiguidade, os mesopotâmicos vão desenvolver excelentes conhecimentos ligados à engenharia, à matemática e à astronomia, entre outros campos dos saberes. Os caldeus, por exemplo, eles dominavam conhecimentos de matemática, álgebra e geometria, fundamentais para a construção do comércio. Já os assírios, como você vê aqui na imagem, eles dominavam a questão da embarcação, né, de se locomover através das águas. Continuando. As expressões religiosas. Nós já vimos na aula passada que eles são um povo que tinha, né, como Deus, vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. Eles cultuavam deuses como
Shamash, que é o deus sol, Anu, o céu, Sim, que era a lua. Esses deuses dos povos mesopotâmicos, eles eram considerados antroposomórficos, ou seja, porque eles tinham às vezes algumas partes, né, de animais, era uma mistura de animais, de pessoas, parte animal, parte pessoa, pelos pesquisadores atuais. Geralmente, cada cidade cultuava um deus específico, e quando essa cidade ela era derrotada, aquele deus que ela servia deixava de ser servido e eles iam adorar o deus daquele que tinha conquistado a cidade. Mulheres poderosas. Vamos ver que as mulheres mesopotâmicas, elas, mesmo, né, os pesquisadores afirmam que essas sociedades mesopotâmicas eram patriarcais, ou seja, em que o homem ocupava uma posição de poder. Porém, o papel da mulher ela vai variar de acordo com o grupo social. Se era uma mulher da classe social alta, né, da elite, com certeza ela ia poder ter até exercer um poderio, né, assim, de chefe, de poder mesmo, como a rainha Zenóbia, da cidade de Palmira, na Síria atual. Ela foi uma dessas mulheres da Mesopotâmia que tinha um destaque, né, um papel de governante. Ela assumiu o governo da cidade no ano 260 depois de Cristo. A rainha Zenóbia da cidade de Palmira, na Síria, foi um exemplo dessas mulheres poderosas. Ela assumiu o governo da cidade, então, no ano de 2060 depois de Cristo. Vamos ver que o domínio de Palmira só vai cessar quando Zenóbia foi derrotada e sequestrada pelos romanos antigos. No Código de Hammurabi dos babilônicos, há trechos que indicam que as mulheres dessa cidade estavam em pé de igualdade com os homens e eram reconhecidas praticamente como iguais nas relações matrimoniais, com direito a se divorciar e receber herança. A posição de sacerdotisa também garantia às mulheres mesopotâmicas mais influência política. Aquelas que conquistavam essa posição podiam aprender a escrita cuneiforme e os conhecimentos de astronomia e matemática, ou seja, ela poderia estudar, além de se reunir com os governantes para deliberar, para discutir os rumos políticos da cidade. A princesa Acádia Eneduana, filha do rei Sargão I, é um exemplo disso. Ela desempenhou um importante papel diplomático durante o governo de seu pai e foi considerada a principal liderança religiosa do período. Aí você vê que é uma moeda feita em bronze, cunhada no século III depois de Cristo. Sobre o governo dela, aqui Palmira, né, na imagem, a cidade ficou conhecida como Pérola do Deserto, devido à riqueza de seu reino. Ao lado você vê um relevo acadiano em calcita branca, feito em 2350 a.C. e 2300 a.C. No centro, a princesa Eneduana liderando a cerimônia religiosa. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 76 a 78 do seu livro e vai responder apenas essas duas perguntinhas. Esta primeira é uma pergunta pessoal, é sua opinião. Por que é importante garantir a igualdade entre homens e mulheres na participação política? E esta segunda é de acordo com o que o texto falou. Por que as mulheres, ainda hoje, são a minoria na ocupação de cargos políticos? Levante hipótese. Você lê o texto e vai dar a sua opinião baseada na leitura. Terminada a minha atividade, envie para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar as perguntas e as respostas de caneta azul, preto ou vermelha. Conto com a sua participação e até a nossa próxima aula estudando em casa.